Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, para você que está nos assistindo pelo YouTube, sejam todos bem-vindos ao podcast A Pauta é Empreender, um podcast oferecido pelo curso de Medicina do Centro Universitário Estácio Ceará, o Campus Iguatu, e tem por objetivo oferecer conhecimento para quem almeja empreender e obter sucesso. Aqui nós convidamos tanto grandes empreendedores para compartilhar de suas trajetórias de sucesso, bem como especialistas que dão suporte a esses empreendedores. Aqui você vai encontrar o que precisa para poder empreender. E no episódio inaugural de hoje, nós já começamos com a Neila Primo. Ela é articuladora do SEBRAE na região centro-sul do Ceará. É uma instituição extremamente vital para o empreendedorismo no Brasil. E ela estará aqui conosco hoje para falar dos serviços que esta instituição tão vital tem a oferecer a esses empreendedores. Então, Neila, seja bem-vinda ao podcast de hoje. Primeiramente, eu preciso agradecer, o espaço, a oportunidade. Obrigada a Deus pela insistência, A gente teve alguns intempéries aí durante um tempo de agenda, mas deu tudo certo. Então, eu entendo, enquanto instituição, é muito importante a gente estar fazendo essa divulgação para as pessoas conhecerem, entenderem. Principalmente pela importância que o SEBRAE tem na região, O SEBRAE é um grande impulsionador do desenvolvimento econômico, Então, a gente trabalha com micro e pequenas empresas e muito mais, Então, a gente tem uma gama de atuação muito extensa, Então, a gente aqui vai tratar um pouquinho disso para vocês conhecerem um pouquinho o que é que o SEBRAE faz. Perfeito. Então, Neila, seja bem-vinda e vamos empreender. Vamos sim. É isso, sejam todos bem-vindos ao episódio inaugural de hoje. Neila, a gente já começa com uma pergunta bem básica, mas muito importante. Qual é a essência ou propósito do SEBRAE, como a instituição se organiza? A gente sabe, às vezes muitas pessoas até nem sabem o que significa a sigla SEBRAE, que é o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Isso é uma instituição que muitos empreendedores recorrem quando decidem empreender, em busca de conhecimento, de apoio, Fala pra gente como é a natureza, o propósito, enfim, do SEBRAE. Isso. E também como a instituição se organiza. Por exemplo, se eu vou até o SEBRAE, ao SEBRAE do Iguatu, o que eu vou encontrar ao chegar lá? Qual é o corpo, qual é a gestão, quais são os funcionários? Fala um pouco sobre a estrutura do SEBRAE. Perfeito. Como você bem colocou, o SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas. Então, nós atuamos desde o potencial empreendedor, aquele que quer empreender, não é empresário ainda, até quem já tem um pequeno negócio ou até empresa de pequeno porte, A gente faz serviços, A gente presta serviços. E, para além disso, o SEBRAE atua no ambiente de negócios. Como assim? Nós atuamos ativamente com grandes instituições que, de alguma forma, têm uma interferência no ambiente de negócio. Por exemplo, a gestão municipal. Então, se você quer empreender, o empresário, o empreendedor, ele precisa encontrar, na verdade, um ambiente favorável para ele colocar o pequeno negócio. Quando você vai fazer esse processo, o que acontece? Muitas vezes, muita burocracia, Então, nós temos soluções, enquanto instituição, para facilitar e viabilizar essa desburocratização da grande máquina pública, Porque o SEBRAE, nós não temos o aval de criar leis, A gente não tem esse poder, mas a gente tem condições de, através de consultoria, de entendimento da situação daquele território, ajudar grupos e instituições a formular leis para levar para a Câmara aprovar e, de fato, trazer o desenvolvimento. Então, assim, querendo ou não, de alguma forma a gente consegue contribuir. Talvez não diretamente, mas a gente consegue contribuir indiretamente. E o propósito do SEBRAE é transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo.
Então, é um propósito desafiador, é um propósito que traz dignidade para a sociedade, traz dignidade para as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão em situações ociosas, desempregadas, passaram por alguma situação, né, difícil e precisa colocar um negócio, muitas vezes por necessidade e não por oportunidade, né? E qualquer que seja esse intuito desse empreendedor, a gente está aqui para ajudar. E o ideal é que quando você decide colocar um negócio, você está pesquisando, está naquela fase de entender qual é o melhor segmento, como é melhor atuar, busque o Sebrae, porque a gente tem condições de dar recomendação do melhor caminho. Nada impede de você empreender sozinho, mas muitas vezes acontecem muitos desafios que você não estava preparado. Então, a gente traz no nosso hall de serviços, né, esse direcionamento através de consultoria, através de capacitações, através de missão técnica, né? Vamos conhecer uma realidade de um grupo de bovinocultores de outro local, por exemplo. A gente leva esse grupo até lá para conhecer como foi que aquele outro grupo se desenvolveu. Então, a gente tem toda essa gama de... A gente chama de soluções, né? De soluções para poder atender desde quem quer empreender até quem já tem um pequeno negócio. E muitas vezes, na verdade, a grande maioria dos clientes que nos procuram, eles já estão com algum problema. Então, assim, por ele não procurar antes de abrir, os problemas vão surgindo, né? As dificuldades, os desafios. E aí, muitas vezes, quando ele chega, já está numa situação que é decisória, né, para o empreendimento dele. Seja uma questão financeira, seja uma questão de mercado. Por exemplo, chegou um grande concorrente e você não tinha se preparado para enfrentar esse concorrente, né? Então, existem estratégias, existem técnicas que você consegue ter a sustentabilidade do seu negócio, desde que você pesquise, busque ajuda, né? Nós estamos aqui justamente para dar esse suporte, né? Seja qual for o nível de maturidade desse negócio ou a fase que esse empreendedor está. Inclusive, até numa pesquinha prévia, eu vi que o Sebrae ele tem 3 grandes vertentes, que é a disseminar a cultura empreendedora, através de workshop, palestras, enfim. A segunda vertente é gestão empresarial, gerir negócio, e a terceira é o ambiente de negócios. Juntamente quando o Sebrae se une ao Estado para fomentar a criação de leis que protejam, proporcionam o empreendedorismo no Brasil. O pequeno. Perfeito. E essas seriam as 3 linhas principais do Sebrae. Exatamente. São 3 grandes eixos, né, de atuação e que eles se desdobram em muita coisa, né? Porque o Sebrae, diferentemente de outras instituições do Sistema S, né, o Sebrae faz parte do Sistema S, que tem o Senac, que trabalha diretamente com a capacitação do comércio, né? Temos o Senai, que trabalha ativamente com o segmento da indústria. Temos o Senar, que trabalha diretamente com o setor do agronegócio. Temos o do transporte, que me fugiu o nome agora. Mas todos eles têm um eixo específico. O Sebrae atua em todos, de uma forma transversal, né? Então, nossa complexidade é muito grande. É tanto que quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Porque tem tanta coisa. A gente trabalha com lideranças, a gente trabalha com, como você colocou, com gestão de negócio, a gente trabalha com inovação, né? Inclusive, uma das grandes vertentes que a gente vem trabalhando desde o ano passado é a inovação. Existe um programa do Sebrae que se chama Ecossistema Local de Inovação. Basicamente, o que é isso? É organizar várias instituições de várias áreas, como, por exemplo, gestão pública, como, por exemplo, as próprias faculdades, quem detém o conhecimento. As faculdades, elas não é o centro acadêmico, onde ali está o conhecimento, né? E também o ambiente dos negócios. Qual é o grande objetivo? Que esse grande ambiente acadêmico traga soluções para os negócios locais. O que acontece muito? As pessoas, os estudantes frequentam as faculdades e buscam oportunidades fora. Recebe, ou porque não reconhece que dentro do território onde ele está, principalmente do interior, tem oportunidades, não consegue enxergar e tem o êxodo estudantil, né? Mas o êxodo rural, o êxodo estudantil. Os estudantes estão se capacitando e indo embora, né? Levando esse conhecimento. Então, a ideia é que, e para complementar, quem é que gera demanda para esses estudantes? O mercado, o ambiente de negócios, aqueles empreendedores que estão ali. Só que se esses empreendedores não forem conectados a esse ambiente acadêmico,
nada vai funcionar. Então, o ecossistema local de inovação, na verdade, é o Sebrae puxando todo mundo. Olha, gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir, para que esses empresários coloquem as problemáticas e o pessoal da academia consiga resolver. Gente, isso traz um desenvolvimento, uma conexão tão surreal que as pessoas querem ficar. Não, peraí, aqui tem um lugar para mim, aqui tem o que fazer, aqui tem o que trabalhar. Em Juazeiro, que é um dos ecossistemas mais ativos que a gente tem, é uma outra realidade. Mas eles foram muito parecidos com a gente. Cada um na sua caixinha, cada um na sua instituição, não enxergando que era possível se conectar. Então, o grande objetivo do ecossistema local de inovação é justamente criar esse ecossistema, né? Que a gente aprendeu lá em ciências, né? Que tem o leão que come um cervo e o cervo come lá a grama. É a mesma coisa, só que todo mundo se conectando num grande propósito de gerar soluções para esse mercado e oportunidade. A partir do momento que você enxerga que tem um problema que eu posso resolver, peraí, eu vou ficar por aqui. Então, assim, é o grande objetivo. E, tecnicamente, a gente não faz nada nisso. A gente só junta todo mundo, né? A gente só junta para conversar e fica puxando, e fica incentivando para que esses atores criem uma liga. Então, ano passado, a gente já começou esse trabalho. Ele tem uma metodologia específica, porque a gente precisa focar, né? Focar para a gente, pelo menos, iniciar. Porque se a gente iniciar com tudo, né, acaba não fazendo nada, né? Então, vamos focar. O grande foco de atuação que nós, dentro da metodologia, existe um diagnóstico. A gente começa a pesquisar quais são as vocações daquele território. Então, a gente fez esse estudo. O Sebrae, aqui no Centro-Sul, atende 18 municípios, né? Iguatu é a sede. E dentro dessas vocações identificamos o agronegócio, que é pujante demais, é o primeiro, né? Apesar de muitas pessoas não saberem, principalmente da zona urbana, não tem um entendimento que o Sebrae trabalha muito com agronegócio. Inclusive, a nossa carteira mais robusta é do agro, né? Então, a gente priorizou o agronegócio nos segmentos apicultura e bovinocultura leiteira. Nós temos grandes grupos e grandes já de produtores já trabalhando há muito tempo, inclusive tem associações que o Sebrae apoia já há bastante tempo. O comércio varejista, que também é outro segmento que não tem como dizer que não é forte, né? Você vê o comércio de Iguatu é uma cidade logisticamente favorável, então ela é um polo de pequenos negócios, né? Então, tem que ser priorizado. E também priorizamos a saúde, porque desde a pandemia para cá, o número de pequenos negócios, como laboratório, pequenos hospitais, clínicas, é enorme. Iguatu é um grande polo, ele tem condições de se tornar um grande polo de saúde. Então, a gente pegou esses 3 segmentos e chamamos os cursos que têm alguma relação, né? Medicina, enfermagem, agronomia, inclusive cursos que não têm relação nenhuma, porque a grande jogada disso é conectar quem você pensa que não tem nada a ver. Porque, no final das contas, vai ter alguma coisa a ver, né? O pessoal da engenharia, o pessoal do FCE, né? Então, o pessoal que tem essa pegada mais tecnológica. E a gente conectou todo mundo no ano passado. E, inclusive, quando estava todo mundo na sala, tipo, o apicultor que está ali todo dia, né, no sol quente, tirando o mel dele, junto com um estudante que pensa, um estudante de medicina que começa, e de técnicas voltadas para a produção de medicamentos, eles falam assim, eu nunca imaginei que eu estaria numa sala com um apicultor trocando ideias para gerar soluções e gerar negócio, né? Então, assim, foi algo que eles se surpreenderam, a gente se surpreendeu porque fomos muito bem recebidos, porque uma proposta ousada, né? Tipo assim, é a gente sair da nossa caixa, é a gente sair da nossa zona de conforto e tentar entender como é que a nossa instituição pode ser para além do que ela já é, que esse é o grande objetivo. Neila, internamente, brevemente, como funciona a estrutura do Sebrae? Por exemplo, você é a articuladora dessa região que engloba 18 municípios. Exato. É muita coisa. Se eu, por exemplo, for agora no Sebrae querendo empreender, ou já com empreendedorismo em andamento, aqui é um Recor, por exemplo. Como é que funciona essa estrutura? Certo, esse processo, né, de captação de demandas, digamos assim, né? Como você bem colocou, o cargo de gerente no Sebrae se chama articulador, porque o nosso grande papel é articular com as instituições, com os parceiros e tudo mais. E a equipe hoje... Uma missão nada fácil. Nada fácil, né? Porque, como você colocou, são 18 municípios e tem muita estrutura dentro de cada um deles, né? Então, existe a articulação. Hoje nós estamos com
Analistas? Perdão, 3 analistas, é porque eu conto 4 comigo, né? Mas são 3 analistas. Cada analista ele é responsável por uma micro-região. A gente tem umas divisões territoriais, né? E tem um analista que fica especificamente em Iguatu. Porque Iguatu é o município polo, que tem maior volume de negócio, maior densidade empresarial, então é necessário que tenha um técnico específico para Iguatu. Então hoje temos a Damares em Iguatu, temos o Ariel, que ele fica ali para Copiara, Quixelô, Catarina, aí descendo vai para Jucás, Cariús, Antonina, esse lado Cariri, né? Esse lado oeste, Cariri, digamos assim, que é mais próximo do Cariri, e Xeramubim, né? E Crateús, que tudo na minha cabeça está no mapa, né? E desse lado leste temos a Poliana, que ela fica com Icó, Oroz, Lavras da Mangabeira, descendo um pouquinho, Umari, Baixio, né? Cedro. Então são essa divisão territorial que a gente tem. Então, é uma equipe muito enxuta para o grande desafio que a gente que nos é imposto. Porque, como eu falei, a gente não atua só com um pequeno negócio, a gente atua com as instituições. Porque se as instituições não estiverem engajadas e receberem também essas melhorias, por exemplo, o pequeno negócio não vai conseguir ter sustentabilidade, porque ele vai encontrar burocracia, ele vai encontrar dificuldade, ele vai encontrar um imposto muito caro, ele vai encontrar uma série de fatores. Então, necessariamente nós temos que atuar nessas 2 vertentes, no ambiente de negócios, no pequeno, no micro e no macro, né? Que é a grande ambiência que favorece que esse pequeno negócio ele tenha sustentabilidade, né? E falando um pouquinho dessa questão de parceria, de como é que o Sebrae consegue ajudar através dessas grandes instituições, que não é o pequeno negócio, nós temos um programa que se chama Cidade Empreendedora, que vem justamente atuar com a gestão pública. Temos 9 eixos dentro desse programa. Eixo gestão municipal, eixo sala do empreendedor. Já falo um pouquinho da sala, que é importante falar. Inclusive, uma pergunta lá. Já tem. Eu te disse, uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Então, tem a sala do empreendedor, tem o eixo de lideranças locais, para ajudar a formar líderes. A gente só vai ter um futuro melhor, a gente só consegue ter melhorias para o nosso futuro através de liderança. A gente tem que provocar essa liderança nesse pessoal. Temos o programa de educação nas escolas, é um eixo desse programa Cidade Empreendedora. São 9, são vários. Então, a gente tentou priorizar 9 eixos que impactam diretamente no desenvolvimento dos pequenos negócios, né? Então, a gente atua nas secretarias, capacitando esses secretários, trazendo conhecimento. Então, nós temos consultores, né? Um banco de credenciados, que eu posso também falar um pouquinho, porque, né, não são os analistas do Sebrae. Eu estou começando a achar que o Sebrae é onisciente e onipresente. Assim, nós temos que desenvolver essa habilidade, porque de tudo um pouco, né? Então, assim, só resgatando para ficar claro como é que a gente consegue fazer tudo isso, né? Nós temos essa equipe enxuta, mas nós temos um banco de credenciados e especialistas. Então, são consultores credenciados, formados, com mestrado, doutorado e tudo mais. Eles passam por uma seleção e eles ficam lá no banco. Então, quando eu tenho a necessidade de fazer um atendimento a uma prefeitura, através da Cidade Empreendedora, por exemplo, eu vou lá no meu banco e contrato um consultor especialista. Eu posso contratar um consultor especialista em políticas públicas, né, em legislação, em inovação. Então, eles são os especialistas que vão lá atuar diretamente com aqueles gestores. E lembrando que muitas vezes na gestão pública, principalmente quando os cargos são comissionados, são por indicação, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento técnico. Essa é a grande dificuldade. Então, eu até faço um apelo, né, assim, às gestões públicas, busquem o Sebrae, porque nós temos esse banco de consultores que vão dar o apoio técnico para tomada de decisão das prefeituras. Para você ter noção, a gente tem condições de fazer um plano de desenvolvimento de uma pasta, de uma gestão municipal. Nós temos condição de fazer uma agenda de desenvolvimento. Então, a gente traz as melhores práticas do Brasil e, se precisar, de fora, para mostrar qual é o caminho. O nosso grande propósito é apresentar a solução, é resolver o problema, né? Então, a gente apresenta qual é o caminho que aquele gestor público precisa tomar. A gente traz um leque de possibilidades e ele fica a critério dele definir, né, o que ele vai ali priorizar. Neila, como você descreveria as diferenças entre empresário, empreendedor e microempreendedor individual? A gente sabe que existem algumas figuras jurídicas em relação a essa questão empresarial. Inclusive, tem muito a ver com a questão de faturamento anual, a questão da presença ou não de sócios, a quantidade de sócios. Inclusive, às vezes a gente até associa a figura de um empreendedor a uma figura meio que mitológica e
e transitória. Então, se você tem uma característica inovadora, você é um empreendedor. Mas se você está mais vinculado àquela gestão, em só gerir, você é um empresário. Mas se você inova novamente, você se torna um empreendedor novamente. Então fica um pouco confuso. Fala pra gente como você entende, como essa questão de empresário, empreendedor, microempreendedor individual, Eireli, essas figuras. Vamos lá, realmente fica, né, um pouco confuso. Mas empreendedor, na verdade, é um comportamento. Né? Tem empresário que é empreendedor e tem empresário que não é empreendedor, como você acabou de colocar, né? Então, empreender é um grande comportamento que por ser um comportamento, uma habilidade, ela pode ser aprendida, né? A pessoa fica dizendo, a pessoa nasceu com isso. Eu tenho minhas dúvidas, eu digo que é possível, ela pode até ter nascido, mas é possível desenvolver também. Então, empreender é uma questão de comportamento, tá? Como você colocou, o empresário e o microempreendedor individual, eles já são mais figuras jurídicas, como você também bem colocou, são figuras jurídicas que representam aquela instituição, aquela empresa, né? Então, o microempreendedor individual é um tipo de empresário. Né? O empresário é aquele que tem CNPJ, é aquele que está formalizado, como a gente fala, né? E o empreendedor não necessariamente. Ele pode ser um empreendedor que queira se formalizar e vire um empresário, ou ele pode ser um empreendedor que fique na informalidade ou nem coloque o negócio, ele seja um gestor municipal que é empreendedor. Inclusive, o Sebrae tem um prêmio, que é o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que mostra os melhores projetos, as melhores gestões que tiveram resultado. Então, por isso que eu digo que empreender é um comportamento, não é uma figura jurídica, não é algo que a pessoa nasça, mas é um comportamento que pode ser, uma habilidade que pode ser desenvolvida, porque existem técnicas, né? Existem direcionamentos, existem conhecimentos que você pode adquirir e aplicar, e a partir daí você ser uma pessoa empreendedora. Então, por exemplo, o Sebrae, ele meio que acompanha a trajetória de um empreendedor ao longo do seu empreendedorismo. Então, por exemplo, se eu quero empreender, até a criação do plano de negócio estará presente o Sebrae. Exatamente. Inclusive, como se formalizar. Em todos aqueles momentos, o Sebrae pode estar presente. Isso. O grande objetivo do Sebrae é que aquele pequeno negócio vire uma grande empresa, né? Que o Sebrae nem acompanhe mais, porque a gente já fez aquela fase de incubação. É como se fosse uma fase de incubação, né? Mas muitos empresários preferem se manter como pequenos, né? Por várias questões, inclusive tributárias e várias possibilidades. Mas o grande objetivo é atuar desde a concepção de um pequeno negócio e desde a vontade de empreender. Por quê? Quando você vai colocar um pequeno negócio, que você já tomou essa decisão, tem conhecimentos técnicos que você precisa ter em relação à gestão empresarial. Você trouxe uma ferramenta muito utilizada, que é o plano de negócio, é fundamental, mas tem algo um pouquinho antes, que é o comportamento empreendedor, né? É necessário, né? É importante que tenha que o empresário tenha esse comportamento empreendedor. Existe uma solução do Sebrae que se chama Empretec, que é um grande seminário de imersão mesmo, que a gente, inclusive, vou dar spoiler aqui, a gente quer realizar em julho, que é período de férias, de inclusive estudantis. Então, o Empretec qualquer pessoa pode fazer, desde que seja acima de 18 anos, ela pode fazer. O que se resume esse grande seminário? É uma imersão. Você vai passar uma semana com a gente, manhã, tarde e noite, por isso que é uma imersão, de segunda a sábado, recebendo conteúdo e recebendo situações, desafios, é meio aquele ditado, ou vai ou racha, né? E você passar por esse processo e perceber, agora eu sei onde é que eu vou me meter, digamos assim, né? Sei onde eu vou começar a trilhar. E muitos empresários que já são empresários, já têm negócios constituídos há muito tempo, fazem o Empretec e dão uma virada de chave, sim, surreal. Vou dar um exemplo aqui, vou trazer um exemplo de uma cliente, a Fio Zero, não sei se vocês conhecem, é uma indústria de lingerie, e a Vanusa, que é a proprietária, ela fez o Empretec com o esposo dela. Depois do Empretec, ela pensou assim, meu Deus, o céu não é mais um limite. É algo assim surreal. Ela abriu uma nova filial aqui, abriu depois uma filial no Cariri, porque ela se viu, talvez antes disso, ela se via numa bolha, né? Eu vou trabalhar aqui, eu vou atuar aqui, e depois desse processo de imersão, de ser colocada por desafios e ver que você pode ir muito mais além, abriu a visão dela, né? Então, desde que quem quer empreender, que não faça ideia, não sei nem o que eu quero fazer, mas eu quero colocar algum negócio, pode fazer o Empretec.
E quem já é empresário, inclusive gestores públicos, secretários municipais, já fizeram o Empretec e saem com uma outra visão. A grande pegada é porque você não pode dar spoiler do que é que acontece. Então, eles assinam um termo de confidencialidade que ele não pode divulgar o que é que acontece durante esse período, né? Justamente para deixar todo mundo na expectativa, não gerar, né? Como é que eu posso dizer? Não dá spoiler mesmo, e você só pode fazer uma única vez. Então, você não pode repetir o Empretec. É sensacional imaginar, porque nós associamos o Sebrae à assessoria de empreendedores a quem quer empreender. Mas é sensacional saber que o Sebrae também cria oportunidades para criar esse espírito de empreendedor na pessoa. Isso é sensacional. É uma centelha. A gente tem uma grande missão de gerar uma centelha dentro de cada pessoa. Se é aquilo que ela quer, seja colocar um negócio, seja gerir uma empresa, seja gerir uma instituição, seja gerir o que for, é aquela centelha de que eu posso fazer diferente. Desafios sempre vão existir e eles precisam existir para a gente sair da zona de conforto, mas contem com o Sebrae para deixar essa centelha acesa dentro de vocês. Perfeito. Neila, pode compartilhar os principais serviços e recursos fornecidos pelo Sebrae para impulsionar o desenvolvimento de negócios, incluindo informações sobre eventuais custos associados. Inclusive, você já falou alguns dos serviços que o Sebrae pode oferecer a esse empreendedor, mas tenta resgatar de maneira breve quais são os principais e também custos associados, né? O Sebrae é como se fosse um sistema misto, né? Faz parte do Sistema S. Isso. Eu acredito que tem alguns serviços que são gratuitos, mas também tem outros que têm custos. Isso. Claro, para se manter. Então, fala esses principais serviços e os custos associados. Perfeito. Em relação aos serviços, as nossas soluções, né? Temos consultorias, temos workshops, temos palestras, missões técnicas, né? Como eu coloquei, da gente estar levando caravanas para conhecer outras realidades, né? O que a gente não faz, né? Que muitas pessoas confundem, é a assessoria mesmo. Tipo, propriamente dito, eu vou contratar o Sebrae ad infinitum para acompanhar a minha empresa. A gente não funciona assim. Por quê? Dentro do nosso escopo de atuação, né? Nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos, uma economia mista, né? E nós recebemos recursos do governo federal. As grandes empresas, elas pagam uma série de impostos. Um desses impostos está lá o Sistema S. Então, aquela grande empresa, tipo Coca-Cola, grande empresa mesmo, que faz o pagamento desses tributos, um percentual vem para o Sistema S e ele é disseminado entre todos aqueles entes que eu falei, Senac, Sebrae, etc. No caso do Sebrae, a gente recebe uma parte, né, desse recurso, por isso que muita coisa que a gente consegue fazer é aportada. Então, um exemplo, é uma consultoria de R$1.000, a gente entra com 70%. O cliente entra com 30%, entra com 20%, vai depender de caso. Então, é possível sim o Sebrae subsidiar, a gente chama de subsídio, né, as propostas das ações. Algumas vezes o cliente entra com algum percentual e tem vezes, dependendo do que for, ele não entra com nada. A gente faz uma ação gratuita, né? Principalmente eventos. Normalmente a gente faz eventos grandes, que a gente chama todo mundo, que é mais para... É uma questão de marca, né? Uma questão de brand mesmo, para o pessoal conhecer o Sebrae. Na grande maioria das vezes ele é gratuito. Mas se for um evento segmentado, se for um evento específico de algum setor, normalmente tem alguma contribuição ali. E não só o empresário ele pode entrar com essa contribuição. Nós podemos receber receita, né? A gente faz contratos com prefeituras, por exemplo. A gente fecha contrato com a prefeitura aporta aquele percentual que o produtor ia pagar ou o empresário ia pagar, a prefeitura arca, né? Então, é possível a gente fazer toda essa proposta para a gente poder conseguir desenvolver o município, o território. Esse projeto que você havia falado antes sobre a Empretec. Isso. Neste caso, por exemplo, tem um custo associado? Tem, é feito um convite ou a quem se interessa? Vamos lá. O Empretec é uma das poucas soluções do Sebrae que ela é paga, ela não é gratuita. A gente pode até conseguir uma bolsa dependendo da situação, né? Mas é um serviço pago. E você, como eu falei, como é uma imersão e você só pode fazer uma vez, a gente abre as inscrições para os interessados, né? E esse interessado ele vai passar por uma entrevista. Nessa entrevista, sem custo, é só para uma seletiva. Nessa entrevista, o consultor vai sondar de você, vai puxar de você se é o melhor momento para você fazer. Porque, por exemplo, você pode estar com um problema de família, você pode estar com alguém com problema de saúde. Então, algo que tira o seu foco. A gente precisa que naquele momento você esteja em imersão,
né? Então, a gente faz essa entrevista mais para isso, né? Não é para selecionar as pessoas, não é isso. É para saber se aquele momento é o melhor momento para ela. Porque pode ser, ela acabou de sair do emprego, tá pensando em outra coisa e não tá bacana. Ou questões mesmo de saúde. A gente, pós-pandemia, teve muita situação assim, né? Então, gente, deixa para um outro momento, né? Então, é só a gente recomenda que a pessoa faça em um momento que ela esteja mais tranquila, né? Ou está passando por um processo de sucessão familiar na empresa, talvez não seja o melhor momento, que você vai estar pensando em outra coisa, né? Então, a gente só faz esse processo de conversa mesmo, de triagem. Se for o momento, aí sim a pessoa faz a inscrição e fica aguardando começar o seminário. Perfeito, uma excelente oportunidade. Neila, como o Sebrae personaliza suas abordagens de suporte para atender às demandas específicas de diferentes setores de negócios e empreendedores individuais? É muito comum chegar lá no Sebrae uma pessoa que quer empreender no ramo de vestuário, outra que quer empreender no ramo de pets, outra que quer empreender. Como é que o Sebrae vai ajustando essa abordagem para cada diferente setor da economia? Porque vocês ajudam também, inclusive, a montar o plano de negócio daquele empreendimento. Como é que funciona? É bem desafiador. E eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo Sebrae, né? Eu entrei como estagiária. Não, agora eu também sou. Agora eu virei. Gente, é uma instituição apaixonante. Eu entrei como estagiária. Enfim, depois eu conto a minha história. Mas, assim, depois do que eu entrei, na verdade, eu fui cliente do Sebrae. Né? Eu tive um pequeno negócio com um ex-esposo e eu fui cliente. Fiz cursos online, fiz um monte de coisa e comecei essa instituição é bacana, né? Enfim, depois entrei como estagiária. Mas o que eu quero dizer é, a grande paixão dessa instituição é porque ela é extremamente dinâmica e desafiadora, porque você precisa saber um pouquinho de tudo, né? Os nossos técnicos, né? Aquela equipe que eu falei que é composta de 3 pessoas, o Ariel, o Damaris, Pauliana e eu, nós somos técnicos generalistas. Então, nós não somos especialistas, nós somos generalistas, a gente sabe um pouquinho de tudo. A minha formação, por incrível que pareça, é marketing. Eu tenho formação em marketing e tenho pós-graduação em gestão de projetos. E sou formanda em administração, porque depois que eu entrei no Sebrae e comecei a atuar diretamente com essa área, tenho que saber de administração, né? Porque um administrador, ele pode administrar qualquer tipo de negócio. Seja um produtor rural, seja uma empresa de confecção. Então, administrar, é você conhecer aqueles eixos fundamentais de uma empresa e poder direcionar. Mas, complementando a resposta, então, os nossos técnicos, eles são generalistas, eles sabem de tudo um pouquinho, né? E a gente não tem um banco de credenciados? Então, o banco de credenciados é que tem os especialistas. Eles ali são formados naquela área, naquele setor. E quando o cliente chega com uma demanda, eu sou uma empresa de lingerie, eu estou com um problema no processo de produção. Isso é específico. Então, a gente coloca a demanda no sistema e ela vai captar um profissional específico de gestão de processos, de algo nesse sentido para poder atender esse cliente. Então, é assim que a gente consegue esse grande desafio, né, de saber de tudo um pouquinho. Mas, para deixar a dinâmica dos técnicos mais desafiadora, eu sempre proponho que eles sejam especialistas em alguma coisa. Tipo assim, se especialize em algum tema. Por exemplo, o Ariel, ele é agrônomo, né? Então, ele entrou no Sebrae como agrônomo e é uma área que ele domina naturalmente. Então, se especializa em apicultura, se especializa em algum setor segmento, porque você vira uma referência por isso. Então, se a Poliana atender um produtor, uma coisa muito específica, que ela precisa de uma ajuda, ela fala com a Ariel. Então, a nossa equipe ela acaba sendo muito dinâmica. A Damaris, ela é mais do comércio e serviço, né? Então, ela tem mais especialidade, ela é mais especialista nessa área. E a Poliana mais do turismo. Então, os 3 acabam sabendo de tudo um pouquinho e eles acabam se ajudando. E aí, quando a demanda, ela de fato é um cliente que solicita uma consultoria, né? Aí a gente recorre, faz uma triagem para entender qual de fato é o problema, que muitas vezes o empresário chega com ele achando que é uma coisa e é outra, né? Não é bem isso que ele está passando. Eu estou passando problema financeiro. Mas o problema financeiro dele é porque ele não vende. Então o problema dele não é finanças, o problema dele é mercado, é produto. Talvez seja até produto, porque o produto não está bom e as pessoas não compram. Tem alguma falha naquele processo ali. Então a gente passa por um diagnóstico para entender se de fato esse é o problema, qual é a raiz, na verdade, do problema. E aí a gente identifica nessa raiz, a gente contrata um consultor especialista que vai resolver aquele problema. Sensacional. Tipo assim. Damaris, Neila. não, perdão. Neila, como o Sebrae facilita a conexão entre empreendedores e o capital, incluindo parcerias com instituições financeiras como bancos?
É inevitável que qualquer empreendimento, seja de qualquer setor da economia, vai precisar de recurso financeiro para montar aquele empreendimento. E muitos recorrem a bancos para financiamentos, empréstimos. Como é que o Sebrae conecta esse empreendedor ao capital? Como é que ele faz essa comunicação? E se de fato faz essa comunicação ou deixa o empreendedor a par? Assim, antigamente, o Sebrae, inclusive, fazia empréstimo. Eu fiquei passada quando soube disso, mas faz muito tempo. Faz coisa de mais de 20 anos. Mas existia uma linha telefônica que você assinava e você ganhava um crédito. E era um negócio assim. E muitas pessoas conhecem o Sebrae por conta do crédito. E isso de muitos anos atrás. Então, até hoje, chega cliente, eu quero um empréstimo. Aí vai, recorre ao Sebrae. Por conta desse passado. Mas a gente mudou a nossa forma de atuação. Hoje o Sebrae já não libera crédito. O que a gente faz é uma aproximação. Primeiro a gente vai, como eu falei, faz um diagnóstico para entender qual o problema. Porque muitas vezes ele diz, eu estou com um problema financeiro, eu preciso de crédito. Muitas vezes, quando isso acontece, ele vai gerar uma bola de neve que vai ser pior do que já estava. Então, tem que passar por um diagnóstico para entender se de fato é um problema ou é só um problema de gestão financeira ou se de fato ele precisa de um crédito, né? Se é um crédito para aquisição de material, um crédito para capital de giro, esse tipo de coisa. Depois que a gente faz essa triagem, a gente elenca quais são as instituições e quais são as cartas de crédito que elas têm. Mas fica a critério do empresário decidir qual é a melhor. Então, a gente faz essa facilitação no processo de pesquisa, né? E isso é uma ação muito pontual. Tem outras ações que já são mais específicas. Por exemplo, pós-pandemia, onde todo mundo precisou de crédito, teve até liberação do FAMP, várias linhas de crédito de várias instituições financeiras, a gente criou a jornada de crédito, porque aconteceu muito isso. As pessoas pediam crédito por conta da pandemia e tudo mais, já naturalmente não tinha gestão na empresa. Quando recebeu o crédito, achou que fosse resolver, mas piorou. Então, identificamos isso e criamos a jornada de crédito, que era um processo que o cliente passava por vários workshops de capacitação mesmo, para ele aprender a gerir. E quem passasse por isso, que fosse buscar uma instituição financeira, tinha como é que eu posso dizer? Uma preferência. Por quê? Qual é o interesse de uma instituição financeira? É receber dinheiro, né? Ele não vai emprestar para quem não tem condições de pagar. Então, ou minimamente não sabe gerir, né? Ou não tem conhecimento técnico para gerir as finanças. Então, ele passava por essa jornada de crédito e a gente direcionava. E quando ele já ia para essa instituição, dizendo, olha, eu passei pelo Sebrae, eu fiz a jornada, era mais fácil ele conseguir esse crédito. Porque a instituição está dizendo, ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele está pegando um recurso ali para poder ser aplicado de uma forma sustentável. E que ele consiga ter a sustentabilidade e consiga também arcar com essas responsabilidades financeiras. Perfeito. Neila, além dos serviços tradicionais, como workshops e consultorias, quais são as iniciativas mais recentes do Sebrae para impulsionar o empreendedorismo no Brasil? O que há de mais atual? Porque, assim, é muito comum as coisas iriam mudando com o tempo, sim, novas demandas, novas necessidades, novos empreendimentos. Olha a inteligência artificial hoje em dia, exatamente, não é verdade? Está revolucionando o mundo dos negócios. Quais são os serviços que você considera como mais inovadores para acompanhar esse processo de inovação em relação ao Sebrae? Existe um programa do Sebrae que se chama Sebrae Tech, que é justamente voltado para tecnologias. E não só tecnologias propriamente ditas como uma inteligência artificial, mas são tecnologias em processo. Muitas vezes, um ajuste de um processo produtivo é uma tecnologia, porque mudou o resultado. Então, a gente tem no nosso portfólio essas soluções do Sebrae Tech, e ela se aplica a todos os setores e segmentos. Incrivelmente, a gente usa muito no agronegócio. São as tecnologias de manejo, né? O manejo da apicultura, da alimentação das abelhas, o manejo reprodutivo dos ovinos e caprinos, então, enfim, e vários outros tipos de solução. Então, são essas soluções de tecnologia que o Sebrae tem, através desse banco de credenciados, né, que são os especialistas mesmo, e eles trazem eles aplicam, né, essas tecnologias nos pequenos negócios, né? E é uma solução que a gente subsidia 70%. Então, 70% dela, porque normalmente elas têm um valor mais elevado, justamente pela carga de tecnologia que elas trazem. Então, esses especialistas
grande maioria deles são formados fora, tem todo um rol aí de conhecimento. Então, são ações que elas têm um valor aquisitivo mais elevado. E a gente subsidia até 70% e ainda pode parcelar em 10 vezes os 30%. Então, assim, a gente tenta facilitar. Perfeito. Neila, de que maneira o Sebrae promove o desenvolvimento e apoia as necessidades específicas das empreendedoras, incentivando o empreendedorismo feminino no contexto empresarial? É até uma grande felicidade a gente começar o podcast sobre empreendedorismo com a presença de uma mulher em uma posição de liderança. Isso é sensacional, eu adorei a ideia. Eu também. E quais são as oportunidades que o Sebrae oferece para estar incentivando o empreendedorismo feminino? Perfeito. Desde do surgimento, o Sebrae sempre atua nessa vertente do empreendedorismo feminino, né? E um dos grandes marcos foi a criação do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que era uma premiação, né, justamente para prestigiar essas mulheres que muitas vezes em situação de vulnerabilidade, muitas vezes em situações de relacionamentos tóxicos, enfim, várias de sucessão familiar, que ninguém colocava fé que ela ia conseguir fazer a sucessão do pai, né? O pai era que tocava o negócio e ela foi lá e negócios diferentes, tipo oficina mecânica, né? Negócios que tradicionalmente são geridos por homens, né? Então, no agronegócio, o que a gente tem de apicultora é muita apicultora, né? Então, isso é um cenário que está mudando, graças a Deus, e está se destacando, né? Então, a gente tem esse prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Então, essa empresária, ela escreve a sua história e ela vai para uma seletiva, né? Para uma seletiva estadual, depois vai para uma seletiva nacional. É uma forma de prestigiar. E como a gente conversou um pouquinho no começo, o grande desafio é fazer elas falarem, porque elas são muito tímidas, né? Elas ainda são bem retraídas, mas é uma forma de dar uma injeção de ânimo, sabe? De ânimo mesmo. Poxa, vale a pena fazer isso. E elas inspiram, né? São mulheres que inspiram. A gente está em 2024. Em 2022, 2023, o Sebrae Nacional lançou o programa Sebrae Delas, que é uma trilha, uma jornada de capacitação, de imersão, de soluções específicas para as mulheres, né? Ministrada por mulheres e específica para as mulheres. A gente quer trazer aqui para o Centro-Sul esse ano. Então, eu quero trazer para cá e a gente vai, quando tiver tudo certinho, aí eu vou comunicar a vocês para a gente poder abrir aí as inscrições para as mulheres poderem participar e trocar experiência, porque o que elas precisam é a conexão, elas precisam trocar, interagir, criar fóruns de discussão, de levar a pauta mesmo do que elas passam no dia a dia, para a gente conseguir solucionar, né? A importância do reconhecimento. Exato. Se eu sei que há outra que enfrentou os mesmos desafios e conseguiu superá-los, e você sabendo desse relato, então eu também sou capaz. É isso, né? Exatamente. O ano passado, a gente teve a edição do Mulheres que Movimentam, que é um evento que o Sebrae começou a puxar em pandemia foi 2020, 2021. 2021 o Sebrae começou a puxar, porque as mulheres sofreram muito na pandemia, né? Porque eram mães de família, cuidavam de todo mundo, muitas vezes tiveram que deixar o emprego, ou, enfim, foi muito desafiador. Então, a gente criou esse evento para justamente dar essa injeção de ânimo nessas mulheres. A primeira e segunda edição foi em Fortaleza. O ano passado, a gente trouxe para o Cariri, que é mais pertinho da gente, né? Então, a gente organiza uma caravana de 25 mulheres aqui da nossa região, artesãs, empreendedoras, né? Produtoras rurais, e a gente levou para esse evento, que lá é uma grande troca de experiência, né? Vários depoimentos de mulheres de liderança, mulheres que protagonizaram as suas histórias. Então, assim, é injeção de ânimo mesmo. Me tira uma dúvida, Neila. Vocês não só recebem aqueles que vêm até o Sebrae em busca de ajuda, mas vocês também estão em constantes estudos para visualizar esses empreendedores em potenciais do município e ir atrás deles. Exato. É quase uma captação, né? A gente seleciona e fala, vem cá, vamos, a sua história é diferente. Você precisa publicar isso tem que se tornar público, a gente pode te ajudar, né? A gente tem um case de uma empreendedora em Oroz, ela tem uma tapiocaria. Em paralelo a isso, a gente tem um projeto do turismo, então ela foi inserida nesse projeto, ela começou a colocar essa tapiocaria, a gente fizemos as primeiras consultorias com ela, ela amou, ela disse assim, meu Deus, eu preciso do Sebrae para sempre. Eu disse, não, calma, a gente consegue te ajudar,
bastante, né? Então a gente fez algumas consultorias com a tapiocaria e ela teve uma visão, foi tão visionário o que ela vivenciou com a gente, que ela adquiriu uma balsa lá no próprio Oroz, aquelas balsas que tem ali disponíveis, mas ela quer dar uma repaginada, ela quer fazer uma coisa diferente, então ela já está ampliando o negócio dela. Então a gente precisa de pessoas com esse espírito empreendedor, porque como eu falei, é um comportamento, né? E que é aperfeiçoado através de conhecimento, né? Então ela está assim, vendo anos-luz à frente, né? E a gente está junto com ela. A gente está aqui, a gente ajuda. Você quer colocar esse negócio? Vamos estudar, ver como é que é a melhor forma, vamos fazer um plano de negócio para ver qual é a melhor estratégia. Então, é mais ou menos isso. É interessante porque, para além do empreendedor individual em si, o Sebrae está preocupado com o crescimento do país. Sim. Então, é realmente interessante não só receber e apoiar, mas também ir atrás. Isso, nós somos grandes provocadores da gestão pública, a gente sempre está falando, sempre está lá, sempre marcando reunião, grandes associações, grandes empresas. Porque é a porta de frente. Exatamente, e grandes empresas também, porque as grandes empresas, elas conseguem, elas, na verdade, são âncoras para o desenvolvimento da região. Então, elas são importantes, sim, né? Tem a economia da saúde, por exemplo, ou a economia da educação. Em volta de uma faculdade, quais são os empreendimentos que tem? Ou quais são os empreendimentos em volta de uma faculdade que têm potencial de desenvolvimento? Então, ver como uma grande empresa aqui, como a Estácio, pode trazer desenvolvimento para a região. Porque onde ela está localizada, ela pode trazer desenvolvimento, né? Então, a gente abre o olho para essas oportunidades. Mas lembrando, nós precisamos correr riscos calculados. Então, a gente está mostrando uma oportunidade, mas vamos estudar a viabilidade dessa oportunidade? É mais ou menos por aí. Então, a economia da educação, é isso que a gente chama, quando uma grande instituição, seja uma faculdade, seja um colégio, um colégio de ensino integral ou público e tudo mais, que ele consegue trazer de desenvolvimento para o entorno. Precisa de restaurante, precisa de lanchonete, precisa de uma oficina mecânica, porque o pessoal vem de moto, furou o pneu, e aí? Né? Então, é trazer essa visão de que tem oportunidade ali. E a da saúde é a mesma coisa, em volta de um grande hospital, né? De um grande complexo de saúde. O que precisa? Precisa de hotel, precisa de pousada, porque muitas vezes as pessoas, vem a família e não pode todo mundo dormir. Lembra que Iguatu é uma cidade logisticamente favorável. Ela induz o desenvolvimento dos municípios circunvizinhos, né? Então, e aqui tem um hospital bom, estruturado. O pessoal vem para cá, vão dormir aonde? Vão comer o quê? Vão fazer o quê? Então, assim, eles trazem desenvolvimento, mas a gente precisa mostrar as oportunidades. Perfeito. Nélia, para finalizar, por mim, eu passava o dia aqui. Eu também. Para finalizar, vamos responder a última pergunta, que poderia compartilhar exemplos de casos de sucesso nos quais a intervenção do Sebrae teve um impacto significativo no crescimento de empresas? Eu acredito que teve muitos, mas o que mais te chamou a atenção e que ficou guardado na memória? São muitos mesmo, é muito complicado selecionar, né? Assim, mas como eu até comentei no início, né? Nós temos uma trajetória de muitos anos. O Sebrae aqui no Ceará tem 72 anos, né? Minto, aqui tem 72 em Brasília, mas aqui tem 50 e pouco. Então, assim, é uma instituição já madura, né? Tem muita história por aí. E, como eu disse, o empresário, ele passa pela gente, a ideia é que ele vire uma grande empresa. E nós temos exemplos disso, como o Zeni, temos o seu Zé Leite da Mova Eletro, também foi cliente nosso, e hoje já não é mais cliente nosso, né? Não dá mais para ser, porque já é média, né? Então, temos o Sá do Boticário também passou pela gente, né? E temos pequenos negócios que estão com a gente hoje e a gente quer estar junto, como o El Hotel, né? Tropical Pães é outro cliente nosso, né? Então, dessa área de turismo, de gastronomia, quase todos os empreendimentos a gente está junto, porque a gente precisa melhorar os serviços, né? Então, a gente está junto com esse pessoal. Mas o que me impacta verdadeiramente, Adelson, de verdade, é a transformação que a gente faz no agronegócio. A gente tem associações, né? O associativismo é um dos nossos cernes de instituição, que juntos a gente consegue, né? Sozinho a gente não consegue fazer quase nada, mas juntos a gente consegue. Temos a UPS, que é uma grande associação que o Sebrae ajudou a construir hoje, consegue produzir litros e litros de leite, toneladas de litros de leite por dia, revende aí para Betânia, para grandes laticínios, né? Temos a Aproarte, que é uma associação de artesãs de Icó. Então, ela tem, inclusive a minha bolsa é delas. Então, assim, são empreendimentos coletivos, sabe, que de verdade, verdadeiramente transformam o território. Por quê?
Porque são vários que conseguem diminuir custo, porque eles juntos eles pagam o frete, diminui para eles conseguem comprar comida para os animais, por exemplo, no grande volume, né? Então, são essas grandes associações. Temos as Proleite em Jucás, também é uma grande associação de caprinocultores e bovinocultores. Temos associações de apicultura. Então, esses grandes empreendimentos coletivos, eles têm grandes resultados porque tem um volume, né? E o nosso desafio, sabe qual é? É criar empreendimentos coletivos na zona urbana. Esse é o nosso grande desafio, porque parece que na zona urbana todo mundo é inimigo, não é concorrente, é inimigo. E a gente precisa desmistificar isso, mostrar que juntos a gente consegue e que coletivamente o resultado é mais rápido e é melhor para todo mundo. Perfeito. Eu já me tornei um grande apaixonado pela instituição do Sebrae. A gente já entrevistou alguns empreendedores e muitos relataram a importância do Sebrae em seus empreendimentos. E aí, quando a gente planejou esse podcast, eu logo pensei, a gente precisa começar com o Sebrae em si. A gente vai falar sobre empreendedorismo, aqueles que querem empreender. Vamos começar com aqueles que dão maior suporte, então? Perfeito. E foi uma boa ideia, porque eu nem sabia tanta coisa que o Sebrae faz e que realmente é um grande acompanhante do empreendedor, do início até incentivar o espírito de empreendedor para quem nem tem. Isso é surreal. E é apaixonante começar um podcast já com o Sebrae, com uma mulher em papel de liderança, isso é surreal. E foi uma decisão acertada. Então é muito legal já começarmos dessa forma. E eu gostaria de agradecer, para finalizar, o curso de medicina ao Centro Universitário Estácio do Ceará, que disponibiliza dos recursos, do espaço. Agradecer principalmente a Neila, por estar compartilhando do seu tempo. Não é fácil, o tempo dessa mulher é valiosíssimo, e ela está aqui porque o objetivo dela também é o mesmo, é incentivar, é compartilhar, é disseminar conhecimento. Isso. E eu acredito que muitas pessoas que devam estar escutando ou assistindo não sabiam disso tudo. Eu não sabia. Eu sabia da importância do Sebrae, mas não sabia que era tanta. E eu acho que isso vai ser valioso. E para finalizar, Neira, qual a mensagem que tu traz para as pessoas que querem empreender, as pessoas que estão começando a empreender? Eu sinto que eu tenho esse espírito, eu acho que um dia eu vou empreender, sabe? E eu tenho esse espírito, e eu acredito que eu vou precisar muito disso e muito do Sebrae futuramente. Qual é a mensagem que tu tem para finalizar? Busque ajuda, né? Busque conhecimento, pega essa centelha que você tem dentro de você de querer colocar um negócio e agregue com conhecimento técnico, porque a gente precisa dessa vontade, né? De querer fazer, de insistir, mas também, concomitantemente, a gente precisa de conhecimento técnico, de direcionamento, correr risco calculado, né? Dentro do Empretec se apresenta 10 habilidades, uma delas é essa, saber correr riscos calculados. E também ter ousadia. Então, assim, não é uma ousadia desmedida, é uma ousadia controlada, né? Para saber onde é que eu estou trilhando. E contem com o Sebrae. Perfeito. Gostaria de agradecer também a você, ouvinte. A gente sabe como a rotina de hoje é acelerada, e uma pessoa separar alguns minutinhos do seu dia para ir atrás de conhecimento, para aprender mais, isso é vital, isso é prestigioso. Isso. Então, muito grato a você, ouvinte, que está aqui conosco hoje. Então, até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada.